Boa noite, boa noite. Nossa, agora eu fiquei marrom. Agora ficou normal. Estou aqui esperando o Fabiano para nossa live olímpica. Entrei, mas travou a tela aqui na hora que eu fui mexer. Fixei o comentário. Agora aguardamos um pouquinho. Boa noite aí, pessoal que já está chegando. Vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, né? De alguns Jogos Olímpicos, na verdade. O Fabiano já está na sua quarta experiência em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, então tem bastante coisa para contar aí pra gente. Será que agora ele consegue? Aham, agora deu certo. Aê! Deu certo! Opa! Show! Eu também me atrasei um pouquinho para entrar, tava com medo, eu tava correndo aqui para ver se não te deixava esperando também. Nada, tudo bem, pô, acontece. O meu áudio tá legal? Tá legal, para mim eu tô te ouvindo bem. O meu tá muito alto, muito baixo? Não, tá bacana aqui também. Tá bom, o avião tá ouvindo bem? Não? Não? Não Aqui é rota de avião, então é complicado. Disso não dá para fugir. Estou estreando com você os novos Light Rings aqui, que parece uma planta que sai uma bolinha para cada lado, porque eu não sei se você assistiu. Você estava viajando. Você não viu a live com a Joana, que foi a live que mais deu coisa errada. Assim, se juntar todas as coisas erradas que deram nas outras lives, é menos do que deu errado na live da Joana. Sério? Mas por quê? Pifou luz, daí eu tentei ir para outro ambiente, o filtro ficava meio vampiro, daí eu tirei o filtro, ela não me enxergava, daí o telefone dela tocou e ela caiu. Depois, eu não sei se estão cortando agora de novo, quando dá 1 hora, mas deu 1 hora, cortou. Foi com ela que rolou aí pela primeira vez de novo. Não sei, tava meio assombrada aquela live lá. E aí mas já logo tá com a Joana? Hã? Logo com a Joana? Coitada, né? Não, é super querida, o papo tava bem legal com ela, mas depois a gente teve repeteco, né? A gente mudou de tópico, mas falamos de novo, então deu pra gente se reconciliar numa live. E aí, o que você me conta? Já tá readaptado ao Brasil? Bom, vou te falar, cara, já tô readaptado, sim. Acho que tive uma certa dificuldade com jet lag, né? Sofri bem, achei que ia ser uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Uma coisa de, sei lá, 1, 2 dias eu iria resolver, mas eu fiquei assim quase uma semana. É que o da volta é pior, não é? Eu não lembro qual que é pior, mas tem um que é muito pior que o outro. Então, para ir, eu levei muito mais tempo para ir. Só que é aquilo, eu levei 3 dias e meio para chegar, saí daqui na terça de tarde, cheguei lá sábado de madrugada. Ou seja, a hora que falassem para você, você acreditava que era, né? Podia ser de manhã, de noite. Tava perdido, mas cheguei 2h30 no hotel e às 7 já estava trabalhando. Ou seja, eu dormi 3 horas. 5h40 eu levantei, tomei banho, tomei café e já fui pro trabalho, entendeu? Mas daí com emoção a mil também, né? E não tem daquilo, não tem escolha. Ou eu fazia desse jeito ou eu não fazia, entendeu? Então, foi que foi. Não tinha muita alternativa, sabe? Mas na volta achei que fosse 1, 2, 3 dias assim, já iria me recuperar, mas que nada, cara. Foi bem puxado. A gente já começou a bater papo e a gente nem falou, a gente nem se apresentou, a gente já está desconstruindo o formato da live aí. Oh, meu Deus.
céu. Não, mas nada demais. É que normalmente eu gosto de pedir para... Eu me apresento, né? Porque tem um monte de gente que te segue que não sabe quem sou eu. E vice-versa, caso tenha alguém que não te conhece, mas me segue, ou viu o anúncio, não conhece ninguém, quem são esses dois aí, vale a pena a gente falar brevemente aí. Principalmente você pode ser breve, porque eu vou investigar muita coisa aí nessas perguntas. Mas, falando de mim... sou publicitário, trabalhei em vários mercados aí antes de estar no mercado que eu estou atualmente, que é o gestão de marketing para shopping center. Conheci o Fabiano quando eu trabalhava no segmento de saúde, quando a gente fez uma campanha bem legal e poucas vezes eu acompanhei uma filmagem, uma produção daquele porte, assim. Eu já tinha acompanhado umas menores. Então, a minha referência é que é sempre legal daquele jeito. Eu não, eu não conheço outro jeito de ser. Se me disserem para acompanhar outra vez como cliente, eu já sei que vai ser muito legal, tem que ser. Porque mantive contato com o Fabiano, mantive contato com a Joana, mantive contato com mais gente, mas principalmente com vocês dois. E foi aí que a gente se conheceu, né? Foi em 2014. Eu estava tentando lembrar bem essa data com a Joana. Faz tempo já. Cara, eu tava aqui tentando lembrar, mas ainda bem que você lembrou. Deixa pra lá isso, né? E é isso. Conta aí um pouquinho. Bom, sou paulistano, morei um pouco fora quando adulto, quando criança, e agora estou aqui de volta em Sampa. Então, falar um pouquinho. Bom, meu nome é Fabiano Baessa, né? Tenho 40 anos. Dei até uma engasgada na hora de falar a idade. Você é mais novo que eu. Sou carioca, adoro a cidade aqui, sei dos problemas que ela tem, das mazelas que tem. Curto muito São Paulo, acho São Paulo uma mega capital, assim, principalmente para trabalho, assim, sabe? Para serviços, eu acho que é uma cidade que funciona muito. Enfim, fui picado pelo bichinho da arte, assim, desde novo. Por incrível que pareça, com 15 anos, eu fui a minha primeira peça de teatro. Cara, foi uma paixão. Eu entrei no teatro, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Eu preciso... Enfim, dali acho que o bichinho da arte me picou, né? Eu procurei fazer o tablado, depois estudei arte, né? Me formei em arte. E aí eu saí de artes, assim... É uma vida difícil, sabe? Não é fácil. Ser artista no Brasil realmente não é fácil. E aí eu falei, cara, mas eu preciso continuar estudando. Uhum. E aí pensei em fazer cinema, não fiz. Uhum. E fui para publicidade, porque a publicidade e o marketing, eles sempre me moveram de uma forma, assim, impressionante, sabe? Eu acho que aqueles grandes comerciais, a gente hoje em dia ainda tem, né? Esses grandes comerciais, mas antigamente a gente tinha mais mais impacto. Tinha menos janela, digamos assim, né? Então, enfim... Hoje em Tinha dia... aqueles comerciais que estreavam no intervalo do Fantástico, assim, pegavam o intervalo inteiro, né? Exatamente, exatamente. Às vezes você esperava a semana inteira, né, para ver, sabe? Então a publicidade ela me move muito, o marketing também. Se você for parar para pensar da maneira que o marketing pode te tocar, pode te impulsionar, pode mudar a tua maneira de pensar, né? Sim. Isso para mim é algo bem, enfim, bem interessante. E aí estudei. E aí, depois dali, eu já estava indo mais pro audiovisual mesmo, porque viver de teatro no Brasil é quase que impossível, sabe? Mas eu amo teatro, gosto muito do teatro. Eu pensei em ser ator, de teatro é bem difícil, sabe? Enfim, eu tenho que eu pensei em ser ator quando eu era mais novo. Para quem consegue. Eu quis ser ator, depois quis ser arquiteto e daí acabei fazendo publicidade. Mas meus pais achavam um absurdo. Não vai viver do quê sendo ator? Aquelas coisas assim, né? Não, na verdade, minha mãe sempre me incentivou, mas é muito difícil, né, Márcio? É muito... Sim. Não é uma vida fácil, assim, sabe? Eu fiz muitas peças também, sabe? Depois do tablado. Mas a maioria delas a gente literalmente pagava para fazer, sabe?
Uhum. Porque se fosse contar o deslocamento, eu pagando lanche, enfim, para você ganhar bilheteria, cara, uma merreca. É triste falar isso, mas enfim. É. Aí eu fui Acaba pro no Brasil sendo audiovisual. uma no Brasil acaba sendo uma vida de extremos, né? Assim, poucos estão com podendo escolher projetos, grandes projetos, enquanto a maioria ganha muito pouco para estar ali em cena também, né? Exato. Bom, entrando ali já na nosso bate-papo, né, nas nossas perguntas, eu queria citar uma live que eu fiz com a Dani Cabral, que ela é atriz, mas eu a conheci como professora da SPM. Ela foi minha professora no curso de promoção e eventos. Mas ela contou na live da guinada que a vida dela deu. Hoje ela é produtora cultural e atriz. É, e se encontrou na arte. E no finalzinho da conversa, eu pedi para ela citar alguma coisa que a inspirasse. Ela citou um poema do Rumi e ele dizia mais ou menos assim: aquilo que você procura também está procurando por você. Eu até usei isso numa conversa posterior, numa outra live com o fotógrafo Raul Aragão também. E daí eu queria te perguntar, aproveitando, né, que são temas próximos até, o Raul tirou um saco, foi na boa, assim, na brincadeira, mas tirou um saco da frase. Mas eu queria te perguntar, você procurou o audiovisual tanto quanto ele te procurou? E eu pergunto isso interessado não só em saber do audiovisual, mas também em saber da sua trajetória. Quem foi o Fabiano até aquele momento que eu o conheci ali em 2014, na filmagem na produção ali daquela campanha da empresa onde eu trabalhava. Eu acho que, de certa forma, eu fui levado ao audiovisual, digamos assim, como eu até dei uma palhinha antes aí, né? Dizendo que o teatro era muito difícil de se viver só de teatro. Hoje em dia, grandes atores de teatro que a gente tem aqui, eles não vivem só de teatro. Enfim, publicidade, novela, e, enfim, digital influencer agora. Tem outros recursos, mas viver literalmente só de teatro é quase que impossível. E nisso eu tinha que fazer um estágio, né? Eu me formei em técnico em eletrônica, isso lá atrás, com 17 anos. Tive que fazer um estágio. E eu tinha passado por um estágio na Telemar, acabei não sendo chamado, não sei porquê, estou até hoje esperando, passei, fiquei 3 dias esperando. Fui fazer a prova da Globo, despretensioso. Eram 7 etapas de processo seletivo. Eu fui levado por um amigo, que eu queria ir para a Telemar, que era perto de casa, enfim. E acabei, enfim, entrando na Globo para estagiar. Ó, tá aparecendo uns comentários aí. Tá o quê? Tá aparecendo uns comentários aqui embaixo. Você consegue ver? Eu acho que eu consigo. Peraí. Ó, fala do comercial como ator, Fabiana. Ai, cara. Já estão te dedurando. Eu tenho esse comercial, eu tenho que falar mesmo. Enfim. Eu acho que o bichinho do audiovisual me picou, sabe? E aí eu na Globo, aquilo ali, cara, assim, depois de 2 anos, né? 2 anos, é muito tempo, você acaba se acostumando, mas você entra num estúdio, primeira vez que eu entrei, eu não esqueço até hoje. Eu tinha 17 anos, lá se vão 23 anos. Aquele pé direito enorme, aquele estúdio gigante, 1000 equipamentos, tudo tecnologia de ponta, e aquilo ali, acho que a mesma sensação que eu tive quando fui a minha primeira peça de teatro, eu tive ali quando eu comecei a estagiar na Globo e entrei nos estúdios do Projac. Falei, meu Deus, sabe? E aquilo me fascinou, então eu acabei levando. E aí eu levava em paralelo, né, o meu estágio e a parte do tablado, né, de estudar, de fazer peça. Eu sempre fazia essas coisas em paralelo. Quando eu já estava na faculdade, no início da faculdade de comunicação, publicidade e marketing, me chamaram, um amigo meu me chamou, chamo ele até hoje de pai, né? Ele me chamou para fazer um comercial. O comercial se chamava Papo Mil, né? Era aquele comercial de bate-papo por telefone. E eles compravam o horário noturno para anunciar a mídia, né?
E era uma mídia que era tipo assim, 2 horas. Não era 30 segundos, 1 minuto, sei lá, meia hora. Eram 2 horas de madrugada. Mas tinha script para isso ou você tinha que inventar um pouco? Não, tinha, a gente rodou, eu rodei 5 comerciais, acho que no total foram 7 ou 8, tá? Que ficavam rodando em loop durante essas 2 horas. Olha, você foi bem marcante, então, para uma geração aí. Pô, e aí, o que acontece? O contrato era de 6 meses. Renovaram, renovaram e renovaram 3 vezes. Ou seja, ficou 2 anos no ar, todos os dias. Só que eu relaxei. Eu cheguei na faculdade e falei, ninguém vai ver isso. Madrugada, acho que era Band, CNT. Eu falei, ninguém vai ver, tá tudo bem. E aí começaram as perguntas. E aí, Fabiano, já chegou nas 1.000 mulheres? Eu tinha uma parte do texto que eu falava, né? Usando o papo mil, eu chegava já tinha passado das 1.000 mulheres. Enfim. E aí, Eu passava só no Rio? Ou Rio-São não Paulo? passava no Brasil inteiro. Ah, então você tinha um público amplo. Enfim, e o pessoal ficou assim, foram 2 anos de ouvindo piada todos os dias. Alguém tinha que resgatar essas fitas, hein? Olha, ele até estava online no YouTube, mas eu acho que deve ter uns 6 meses. Em janeiro desse ano ele saiu do ar. Não sei por quê. O comercial tem mais de 10 anos esse comercial. Mais de 10 anos? Não, peraí. O comercial tem 14 anos. O comercial tem 14 anos que saiu do ar, entendeu? Alguma hora reaparece. Se um dia foi documentado na internet, alguma hora reaparece. Exatamente. Pode voltar a aparecer. Mas a história é essa do... Desculpa, a história é essa do comercial, entendeu? E aí, mas foi bacana, assim, sabe? Aturei muita Você já chegou popular na faculdade, então, né? Mas eu era, por incrível que pareça, eu não sou tímido. Depois que eu conheço as pessoas e tal, eu sou super solto, adoro fazer brincadeira, adoro me divertir com os amigos. Mas eu até conhecer, eu sou meio tímido, assim, sabe? Então tinha horas que eu... Um pouco essa fama repentina. Essa repercussão, assim, sabe? Enfim, foi trabalho, sabe? Nesse caso, não foi você que procurou a fama que procurou você. Exatamente. E aí fiz umas participações também em novela, fiz um monte de peça, mas aí depois não sei, sabe? Para manter esse estilo de vida, assim, eu queria ter família, né? Sempre quis ter filho e tal, enfim. E aí o estilo de vida já não combinava com aquela vida com a vida que eu queria montar, sabe? Uhum. De ter filho e tal, porque assim, eu ia pra noitada quase literalmente todos os dias, sabe? Eu fiquei 1, 2 anos assim, ou mais até, indo pra noitada todos os dias, sabe? Aí você tem que não é cultuar, mas enfim, tem que cultivar muito bem a sua como é que eu posso dizer? Sua rede de relacionamento. Eu tinha que comer muito bem, sempre comi bem, mas eu tinha que comer muito bem, muito regradamente. Uhum. Fazer exercício todos os dias, às vezes até passava até do ponto, assim, sabe? Aí eu falei, Tinha que viver para aquele formato e para aquele personagem, né? sabe? Era tipo, para mim, chegou nesse momento que era quase como, né? Cruz Credo falar nisso no Brasil de hoje, mas era quase como uma ditadura para mim. Uhum. Falei, não quero isso, eu quero minha liberdade. E aí fui migrando para o audiovisual, já estava dentro da Globo, já trabalhava como técnico também, entendeu? Então, eu segui esse caminho, sabe? Legal. Legal. E daí foi enveredando e nos encontramos lá na produção da campanha da áudio, né? Exatamente. Muito bem. Como começou o namoro com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Ou foi paixão à primeira vista? Foi algo construído? Como é que surgiu isso na sua trajetória? Então, foi algo totalmente inesperado. Eu fiquei 10 anos na Globo, saí da Globo. Meu primeiro evento que eu peguei no mercado foram os Jogos Pan-Americanos, né? Os Jogos Pan-Americanos, eu tive sorte, ela foi uma joint venture de uma empresa que se chama ISB, International Sports Broadcasting, com um amigo meu, né? Dono de uma produtora aqui no Rio, que é um grande produtor de esporte, Alexandre Moreira Leite. E aí ele me convidou, foi meu primeiro job.
Eu saí da Globo e entrei nisso, já como Deputy Manager. Já como... Deputy não é assim, se você for traduzir ao pé da letra, é como se fosse debutante. Mas é como quando você está entrando na gestão, entendeu? Enfim, pela parte técnica. E aí eu fiz com um amigo meu espanhol, que por sinal a gente fez essa dobradinha de novo agora em Tóquio. Coincidência da vida, 14 anos depois a gente trabalhou junto de novo, entendeu? Foi um job muito difícil, muito punk. Eu cheguei a dormir literalmente no trabalho 3 noites, sabe? Porque assim, a gente fala dessa Esse parte dos Pan-Americanos. nos Jogos Pan-Americanos. Uhum. Assim, eu já não aguentava mais tomar café porque não fazia efeito. Eu fui pro Red Bull também, depois parou de fazer efeito. Fui pro Guaraná. Essa parte da história ninguém olha, né? Tipo, que tem o perrengue. Exatamente. E a gente cobria 3 esportes, sabe, Márcio? Então, assim, a gente começava o dia 5 e meia da manhã com natação. A gente ia para ginástica rítmica e à noite tinha o basquete. Eu lembro de eu sair de lá 2 e meia da manhã para ter que voltar às 5 e meia. E eu dirigindo, né? Ida e volta. Então, nessas 3 noites assim, eu já não aguentava mais. Né, café, Guaraná, Red Bull, nada mais fazia efeito. Falei, vou dormir aqui. E eu dormi 3 noites, literalmente, no trabalho. Pra pelo menos assim, poder sabe? dormir um pouco, né? Sabe? Fora segurança também, né? Tinha essa parte de dormir e tinha segurança. Mas, enfim. E nisso foi aí que eu comecei os trabalhos fora, sabe? Uhum. O dono dessa empresa, que para mim é um visionário, né? Que é o Manolo. Ele, em Beijing, nas Olimpíadas de Verão, que a gente vai ter agora Olimpíadas de Inverno em Beijing também. Essa foi de verão. Ele criou, junto com, se eu não me engano, acho que outros 2 sócios, a BOB, que era Beijing Olympic Broadcast. Eu não fui para Beijing, eu tinha tudo para ir. A pessoa que ia comigo, que é esse meu amigo da Espanha, né, o Alberto, ele ia comigo, ele quebrou o braço há 1 mês de começarem os jogos, entendeu? Ele não foi, eu não fui, infelizmente. Depois teve os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que aí eu fui. E aí, entrando já nessa parte das Olimpíadas, eu fui chamado para Londres, onde eu fiz a minha primeira Olimpíada. Nessa eu não fiz Paralimpíada, eu fiz só Olimpíada. E ali, para mim, os Jogos Pan-Americanos já tinham sido algo de outro mundo, né? Bom, enfim... E tinha alguma razão para participar de um e não de outro? Normalmente é uma equipe só que continua tudo? Mais curiosidade minha que surgiu agora. Não, super bacana a sua pergunta. Muita gente também me faz essa pergunta. Mas, na verdade, é até com tristeza que eu falo isso, mas os Jogos Paralímpicos, ele tem de 10% a 15% da audiência dos Jogos Olímpicos. Eles são jogos muito menores, assim, infelizmente, entendeu? Não sei se comercialmente, enfim, eu acho que na minha concepção não deveria ser assim, mas de fato é o que é. Então, tem um caminho a trilhar aí, né? Infelizmente. Infelizmente, sabe? Então, são jogos que é um décimo, se comparar quase isso, sabe? Então, precisa de uma estrutura menor também, né? Para dar suporte. Tá. Exatamente. Então, assim, tem muito menos recursos, então eles otimizam tudo, desde equipe a equipamento, a planos, entendeu? Ao planejamento inteiro. Então, como era o meu primeiro, era normal você não fazer, entendeu? Daí eu não fui para Sochi, né? Olimpíadas de Inverno. Segundo a moça do RH, eu venho de um país tropical, eu não ia aguentar o frio. Eu tô deixando essa pérola aqui, porque daqui a pouco eu explico ela ali na frente. Ela vai voltar ali. Ela vai voltar. Mas você falou da moça do RH, assim, realmente a moça do RH, tipo, tem a estrutura, é mais ou menos a mesma estrutura que vai que está lá por trás na organização e puxa os mesmos profissionais, se está rolando bem com eles, para o próximo jogo? É bem assim. Eles têm alguns funcionários permanentes, são poucos, são pessoas assim, todos que eu não conheço todos, mas a maioria deles eu conheço, são pessoas fantásticas, do lado humano,
pelo lado pessoal e pelo lado, digamos assim, técnico de trabalho mesmo, sabe? São pessoas super diferenciadas, super, super, assim, sabe? Posso dizer que são seres humanos iluminados, assim, dá para dizer isso mesmo. São profissionais, assim, de outro mundo. E são pessoas de vários países, de Do não... mundo inteiro. Ah, legal. E a sede dessa empresa, aí, nisso, né? Eu estava em Beijing, Londres, Não, Londres já... desculpa. Nada, desculpa. Eu apertei os botões aqui. Eu descobri que fica com uma luz melhor agora. Ai, que bom. Em Londres, Não, ele não, já não liga não, abriu... que eu sou meio palhaço nas lives, assim. Ela tá séria, de repente eu quebro a seriedade Mas a dela. gente tem que descontrair, não é mesmo? Não é assim mesmo, é fazer um bate-papo descontraído, divertido. Não, mas desculpa, pode continuar o raciocínio. E aí eles abriram a OBS, que é a empresa que hoje faz Olimpíadas, que se chama Olympic Broadcasting Services, em Londres, né? E aí foram depois para Sochi. E aí nessa empresa eles têm funcionários permanentes, que são poucos, que fazem toda a parte de planejamento. Depois ali na frente eu sei que você vai ter uma pergunta, eu vou explicar melhor esse planejamento, mas é bem bacana. Enfim, e eles contratam a grande maioria mesmo, assim, que eles chamam de games time, eles contratam pessoas freelance no mundo inteiro, entendeu? A OBS ela é baseada em Madrid, na Espanha, e apesar disso, tem gente da Suécia, da Austrália, da China, da Coreia, enfim, da Grécia, da Itália, de tudo. Tem pessoas do globo inteiro. Mas tem um Portugal. percentual que acaba conseguindo, seja porque quer e continuar nos próximos jogos e tal, ou até porque é selecionado, trabalhou bem, que acaba indo de um jogo para o outro, né? Que, assim, eu penso nisso porque tem um conhecido meu que eu conheci na Austrália, depois a gente acabou perdendo um pouco o contato, mas ele também estava, eu acho, que no terceiro jogo olímpico dele em Tóquio, mas eu não sei o que ele faz, então não sei dar mais detalhes. Mas daí é por isso que eu lembrei desse caso. Então, eles têm esses freelances, assim, né? Essas pessoas que fazem freelance, no Games Time, né? Normalmente acontece aí 8 a 6 meses antes dos jogos, eles começam a contratar. Eu não tenho ideia, mas eu vou dar mais ou menos em proporção. Se eles têm 200 funcionários fixos, permanentes, em Games Time, eles vão ter 8.000. Então, assim, é muito superior. E todo mundo é freelance. E aí, obviamente, se você faz um bom trabalho, eles guardam teu currículo para a próxima Olimpíada, sabe? Entendi. É assim que funciona mesmo, né? É que nem o mercado freelance, né? É aquela... digamos assim, aquele imperativo de que você trabalhou legal, você está no próximo job. Não trabalhou legal... Você sobe ou desce ali na escala da disponibilidade para os próximos jobs, né? Exatamente. E trabalhar principalmente na primeira, né? Mas talvez entre elas também. Trabalhar em Olimpíadas é muito diferente de todo o resto que você já tinha feito? Eu posso responder essa pergunta para você assim, sim, mas ao mesmo tempo que sim, não, né? Assim, eu vim da Globo, onde a gente tinha o tal padrão Globo de qualidade, a gente era sempre super, muito bem cobrado, assim, muito. Então você acha que, pô, tô preparado. E realmente a gente tá preparado para entrar, porque quando chega lá, é um outro mundo, é um outro universo. Assim. Não dá para comparar com a Globo. Não dá. Por mais que a Globo seja uma das principais televisões do mundo, até por sinal, que tem esse padrão Globo de qualidade, que é uma empresa super séria, faz um trabalho maravilhoso, a gente não consegue comparar. Não tem comparação. É outro nível, assim, sabe? De tudo. A começar pelos desafios, né? Você está em outro país, com outra cultura, com... Não vou entrar nesse papo, porque eu sei que você vai ter uma pergunta aqui na frente sobre isso. Mas também, se você quiser entrar no papo, depois a gente vê ali e risca lá para frente. Não quero te cortar, não. Pode ir falando.
A começar é isso, né? Cada país tem a sua cultura, tem os seus hábitos, a sua alimentação, os seus horários. Você tem que entender como as pessoas funcionam, porque você vai trabalhar com um comitê organizador local, né? Que majoritariamente são formados por pessoas locais. Então, assim, Uhum. no Brasil, vou começar a dar exemplos assim. No Brasil, eles acabava, eu via muito o pessoal reclamando de que tudo aqui no Brasil é para amanhã. Manhã na manhã. Então a gente você pediu para ele pedir manhã na manhã, ou seja, amanhã de manhã. E ficou digamos assim, essa brincadeira assim. Só que aí Uhum. quando a gente foi para a Coreia, que foi meus próximos jogos depois do Brasil, né? Foi os jogos de inverno. Eles tiveram uma enorme dificuldade justamente com, com a falta de até do falar do inglês. A gente sempre tinha que ter tradutor do lado, né, para falar com as pessoas do comitê organizador local, e com a dificuldade de ter as coisas feitas, sabe? Uhum. E aí em Tóquio, a gente teve também muita dificuldade, né, com a Uhum. língua, né? A gente tinha que ter um tradutor sempre do lado. E o pessoal falava que o povo japonês é um povo muito culto, muito acolhedor, muito respeitador, mas muito demais, assim, sabe? Uhum. Só que eles são cabeça quadrada, digamos assim, né? Sem Uhum. soar com Uhum. preconceito, mas estão no sentido do que os jogos pedem, né? Você tem que ter flexibilidade, você vai fazer um pedido que tem que ser para ontem, no caso amanhã, né? Mas urgentemente para amanhã, tem que ser para amanhã. Você não pode, espera 5 dias que eu vou resolver. Não tem Uhum. como, sabe? Você está Sim. ali para mais de 213 países no mundo Uhum. inteiro. E isso a gente enfrentou em Tóquio. Mas aí foi uma coisa que em Tóquio eu repetia muito. Eu falei, vocês estavam lá no Brasil reclamando que no Brasil tudo ficava para amanhã. Vocês estavam lá no Brasil dizendo, próximas Olimpíadas vão ser em Tóquio. E quero ver, Japão vai ser perfeito, alta tecnologia, vai ser tudo feito, a gente não vai ter problema com nada. E eles em Tóquio estavam reclamando, dizendo que a flexibilidade do brasileiro era uma É coisa incrível, que lá eles não tinham flexibilidade. é um Nossa, aprendizado para os dois lados, né? então assim, tem essa diferença, sabe? Uhum. A começar pelo fuso, né? Você já começa, estava num fuso de 12 horas, completamente trocado. Uhum. Sabe? Na Coreia, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente almoçava às 10h30 da manhã. Eu ia Quando eu jantar morei na Austrália, e aí eu acho que, na verdade, a maioria dos países é assim. O Brasil e Espanha, Argentina, a gente latino que é diferente, que vai às vezes jantar 11 da noite. Porque eles iam jantar 6 da tarde e tava sol. Eu falava, como assim? e aí você. E é aquilo, você chega ali, literalmente você cai de paraquedas e tem que. E o time tá correndo e você tem que entrar naquela corrida, naquele ritmo, daquele jeito. Então, assim, Uhum. você tem que ser muito flexível, você tem que saber se adaptar muito, assim, sabe? Isso, para mim, é o que mais pega, mas com o tempo você vai. Né? Nada que 3, 4, vamos lá, no muito 5 dias você já não virou um local, né? Você volta falando um pouco, você traz alguns hábitos para bacanas assim para perto de você, e eu acho que isso que é o legal, essa mistura, sabe? Sim. Essa mistura é muito bacana. E você trabalha literalmente com gente do mundo inteiro, do Uhum. mundo. Isso é muito, muito interessante, sabe? Isso deve ser incrível. Na minha eram 42 Vênus, né? Na minha Vênus, só a equipe de gerenciamento tinha um espanhol, que era esse meu amigo, eu de brasileiro, um canadense, um italiano, é, um grego e tá faltando mais um e uma japonesa. E só no gerenciamento. E a gente tinha equipe da China, a gente tinha equipe da Austrália, da África do Sul, enfim. E gente dentro dessas equipes, majoritariamente vindo desses países, gente do mundo inteiro. Do mundo Uhum. inteiro. Entendeu? Não, isso Então, é incrível. Você vai falando, eu vou me lembrando um pouco assim de onde eu morei na Austrália, que a Austrália é um país muito misturado também, né? Então, minha melhor amiga era egípcia, tinha a alemã e a italiana que moraram na casa também, tinha o cara da Eslováquia, o do cara do Sri Lanka, e
todo mundo era meio parecido na maior parte do tempo, mas tinha suas peculiaridades que eram muito diferentes das dos outros, né? E eu nem sei se essa era a próxima pergunta, mas cabe agora nesse ponto que a gente está, se a cidade escolhida para algum jogo específico, né, para alguma Olimpíada que você foi, fez a experiência lá ser muito diferente, seja para melhor ou para pior, do que em outra. Talvez em uma o estilo da cidade, a cultura e tudo mais fez ser incrível, em outras fez ser ok. Eu acho que tem muito disso, sim, tem muito do povo local, e eu acho que como duas experiências dos dois lados, assim, tanto bom quanto ruim, eu posso citar. Para mim, a Olimpíada no Brasil foi a melhor disparada. Não é porque eu vivo aqui, não é porque eu sou brasileiro. Eu não sou tão patriota assim, estou sendo bem honesto. Eu cresci ouvindo dizer que o país ia dar certo, que as coisas iam acontecer, mas passaram 40 anos e a gente, ao invés de estar progredindo, está regredindo, né? É. Enfim, não querendo entrar nesse lado político, mas estamos Mas regredindo ele está aí, né? passo. Não é, Márcio? Fazer o quê? Então, assim, sabe, eu não... Já carreguei mais essa bandeirinha no peito. Hoje em dia já não carrego tanto, assim, já não acredito tanto. É triste eu falar isso, mas é verdade. Mas então, assim, foi a melhor disparada, não é porque eu sou brasileiro. A melhor, todo mundo fala isso. Ela foi muito mais emotiva, teve... Enfim, para mim foi disparada a melhor Olimpíada e Paralimpíada, tá? No Brasil. Assim, olhando de fora, a impressão que eu tenho é que ali a gente mostrou tudo de bom que a gente tem, porque assim, a gente tem um monte de coisa péssima também, que é isso que nos entristece e que faz a gente pensar que às vezes não vai melhorar, porque é bem estrutural, mas também tem coisas incríveis, absurdas, que quando você junta tudo aquilo de uma forma harmônica para mostrar ali numa abertura ou no encerramento, não tem para ninguém, né? Fica incrível. A criatividade do brasileiro não... O calor da gente, sabe? Essa coisa de estar todo mundo junto, todo mundo se ajudar. Isso não sou eu falando, não por experiência própria de estar ali. Eu lembro muito bem de um chefe que eu tive, um sueco, Bjorn, eu adoro ele, enfim. Espero na próxima Olimpíada estar com ele de novo, que dessa vez eu não estive. E ele se despediu de mim, me dando sueco, frio, completamente frio, mas me deu um abraço assim apertado. E a gente sempre se vê, se dá um abraço. Eu falei, ele pegou esse hábito do Brasil, né? Sabe? E ele falou para mim, cara, eu nunca... Ele viveu aqui 2 anos e meio, né? Ele falou, eu nunca tive num país que as pessoas fossem tão calorosas, tão amigas, sabe? O que eu senti aqui, o que eu vivi aqui, eu não vivi em nenhum lugar do mundo. E ele é bem rodado. Ele é bem rodado. Eu acho que ele tem 9 Olimpíadas no currículo e tá. E ele faz o planejamento, então ele vive 2, 3 anos e vai mudando. Faz um ele tem repertório para falar isso, né? Digamos assim. Tem repertório para falar, sabe? Uhum. E aí ele emendava. Cara, vocês têm tudo aqui para ser um país ótimo, sabe? Aqui, pô, o clima é maravilhoso. Você tem desastres naturais, os naturais, né? Não a gente cria, na falta de outros desastres, a gente cria alguns. A gente cria, né? E fala, eu não sei como o país de vocês não dá certo. Vocês têm riquezas naturais, você tem petróleo, agricultura, enfim, vocês têm tudo. A carne de vocês é maravilhosa, a comida de vocês é muito boa, enfim. Mas de fato, acho que o que mais me chamou a atenção disso tudo aí foi justamente o abraço dele, né? E a gente manteve esse hábito. Toda vez que a gente se dá um abraço super apertado mesmo. Ninguém entende nada, né? Porque o cara já é de um alto escalão, enfim, e é sueco, enfim. Ou seja, realmente criou essa conexão que brasileiro tem, né? Criou essa conexão, isso é muito legal. Inclusive, ele é apelidado, e o pessoal chama ele de Grump Guy, entendeu? O cara meio mal-humorado, assim, porque ele é sueco, ele é fechado, ele é na dele, entendeu? Mas ele aprendeu não só o gesto brasileiro, como o contexto brasileiro. Que não interessa se você está ali trabalhando no dia a dia e é par dele ou não. Ele bateu o santo, vocês são amigos, dá um abraço e é isso aí. Exatamente. Muito bem. E aí, por exemplo, aí a gente estava falando dos países que fazem diferença. Pelo lado ruim, para mim,
Ruim só no aspecto da temperatura, assim. Foi na Coreia. Eu cheguei Uhum. um dia a passar mal, passei muito mal, porque eu trabalhei lá com temperatura de -40. Nossa. Menos 39, menos 38, menos 35. Isso. Só que eu não ficava no escritório, né? Você recebe o planejamento, eu ficava, sei lá, 5% do meu tempo no escritório, respondendo e-mails, vendo as coisas e ia para campo mesmo, para fazer as coisas acontecerem, sabe? Uhum. E eu, debaixo dessa temperatura, por mais que eu tivesse todo agasalhado, com todas as roupas, tudo, são menos 40 graus, sabe? Mas isso não é um pouco também, sem querer desmerecer a organização de lá, mas assim, você não saberia necessariamente que -40 ou que faria -40 lá fora, ou como é -40. Talvez prover uma roupa que você se sinta protegido fosse um papel mais deles do que seu. Não Sim, sei. mas eu recebi. O problema é que eu acho que, independente de roupa, eu estava com 4 camadas de roupa. Alguns dias 5 até. 2 luvas, 3 meias, botas, assim, eu estava todo paramentado, mas era uma temperatura que eu não estava acostumado. E Oh, aí, lembrando da moça do RH, eu tive o mesmo problema. Só que esse meu amigo sueco, o Bjorn, falou, Fabiano, eu estava na casa dele aqui na Lagoa, quando ele ainda estava morando aqui no Rio, e falou, pô, vou te levar para a Coreia. Eu falei, pô, é mesmo? Pô, que maneiro e tal. Assim, né? E o coração vibrando, sabe? Aí ele falou, mas você vai aguentar o frio? Porque a moça do RH, falando assim, a gerente do RH, ela disse que, pô, não tem como. Inclusive, foi por isso que você não foi para Sochi e tal, porque você é num país tropical. Você vai aguentar? Não, lógico que eu vou aguentar. Já peguei neve e tal. Tinha pego -5. Entendeu? Tava super frio. Eu tava ali querendo ir, sabe? uhum. E aí eu topei. Quando eu cheguei lá, eu fui para um lado, para uma cidade que era Pyeongchang, que era uma cidade nas montanhas, Uhum. né? Ou seja, Isso muito mais fazia frio. parte das suas tarefas, digamos assim, ou você foi para dar um rolê e Não, conhecer? não, lá era onde era o estádio olímpico Ah, tá. mesmo. Não, você tinha que ir Entendeu? para lá mesmo, entendi. Eu tinha que ir para lá, fui destinado lá, para ir para lá. E lá ventava tanto que tinha parque de captação eólica. Então você imagina, neve na montanha Uhum. com essa ventania. Mas era ventania mesmo. Eu estava falando no telefone com meus amigos, eles não entenderam, sabe? Foi bem punk. Mas passei mal um dia, como eu falei, enfim. Mas depois disso eu fiquei bem, sabe? Mas foi Uhum. algo bem Eu, punk. eu achei que você ia chegar em algum ponto da história em que eu ia fazer um paralelo com uma colega minha de trabalho da empresa que eu estava na época que a gente trabalhou junto, que ela foi pela primeira vez para a Suíça para umas reuniões. Ela falou: eu estou com tempo livre, eu vou para a estação de esqui. Só que ela foi com a roupa que ela estava na reunião, que no caso era um jeans todo rasgado. E uma blusinha de brasileira de, sei lá, de 10 graus aqui em São Paulo, talvez. Ela falou que ela quase morreu com o gelo entrando no jeans rasgado. Mas é nesse nível mesmo. É muito punk para aguentar, sabe? Coitada dela. Mas ela foi de louca, né? Então ela tinha uma noção que ela estava fazendo coisa errada. Uhum. Ah, Cara. O alguém falou frio aqui que uma pena que vai ter que sair, mas pode ver a gravação depois. exatamente. João Ricardo, pode ver lá, vai estar no YouTube, tá? Do Fora da Caixa, do Projeto do Mar. Vai estar no YouTube, vai estar aqui, depois eu passo aquilo para ele, vai estar em todo lugar. Uhum. E na sua. Eu ia te perguntar outra coisa antes. Para você, o que é o espírito olímpico? Então, pô, acho super bacana essa sua pergunta também. Eu acho que eu já até falei um pouquinho, mas vou resgatar para conseguir te responder legal. Eu acho que é incrível. Primeiro, assim, essas pessoas que trabalham lá permanentemente são pessoas, assim, iluminadas, sabe? Mas todo mundo que chega também de fora, a gente é imbuído ali de um espírito, sabe? Que é algo que Uhum. sinceramente, eu não senti em nenhum job da minha vida. Em nenhum job da minha vida. É uma coisa assim, é uma energia que fica no ar. Você dá o seu melhor a cada segundo, a cada momento, sabe? Você se dedica de uma forma que
E aí, quando acaba, você fala, cara, eu fiz, eu consegui, eu fui capaz, Uhum. sabe? Eu não imaginava. Mesma coisa na Coreia, com neve, eu cheguei a ter neve lá quase no quadril um dia. Me ligaram 11h30 da noite falando, Fabiano, a gente esqueceu de cobrir um dos equipamentos principais, que é a mesa de vídeo. A gente esqueceu de cobrir. Você consegue ir? A gente estava no meio de uma snowstorm. Eu tive que sair de carro, eu e um amigo, de 11h30 da noite, sonado, porque eu já estava dormindo, porque eu acordava 5 e pouco da manhã no outro dia. A Uhum. gente tá o carro derrapando, a gente não a gente encontrou neve bloqueando o caminho, parou o carro, a gente andou 1 quilômetro até o estádio estava coberto de neve, e eu fui caminhando pé ante pé, porque com neve quase no quadril, até chegar lá a nossa sala, pegar a chave, abrir a Uhum. chave, abrir a outra sala onde estava o equipamento, achar algo para cobrir para voltar pro hotel. Foi uma aventura, cara. Eu voltei 2h30 da manhã, assim, E, acabado, sabe? não, você falou assim, que chega no final, você não acredita que você viveu aquilo, que você fez aquilo. Deve ser até um paralelo com os próprios esportistas que chega no final, não acredito, sei lá, que eu cheguei tão perto, ou que eu consegui o que eu consegui. Deve ser um momento de catarse coletiva ali mesmo. Mas é exatamente isso. Por isso até que é muito boa essa sua colocação. Foi até por isso que eu usei esse exemplo, entendeu? É algo que no final, é óbvio que a gente está ali para dar suporte para os jogos. Os atletas são eles que, sabe, a vida deles é aquilo, eles treinam aquilo. Mas, por outro lado, a gente é bem interessante. A gente pode se considerar atleta também, sabe? Porque a gente dá o nosso melhor, é uma superação a cada momento, a cada segundo. São ideias mirabolantes para resolver os problemas, entendeu? Uhum. Porque é um volume de problema muito grande para você resolver, sabe? É um atrás do outro. E uns problemas novos também, né? Normalmente não tem neve aqui no Rio, aqui em São Paulo, aí no Rio. Exatamente. Teve calor, muita gente sofreu com calor. E que, por incrível que pareça, eu sofri muito com calor em Tóquio. Uhum. Muito, muito. A gente tinha lá temperaturas de 36, 37, 38 graus, mas batendo sensação de 42, Caramba, é quente, 40, né? muito quente, com umidade de 90%. Nossa, você ficar melado em 2 segundos, né? 2 segundos. E com máscara. Então, assim, foi bem desafiador. A questão da temperatura foi bem desafiador, Eu, sabe? sim, eu senti isso um pouco na região do sul da Tailândia, quando eu fui lá. Quando eu morava na Austrália, eu fui para lá. E era botar o pé na rua, você já estava melado, todo grudento. É difícil, né? Um Mesmo a gente calor e sendo umidade. carioca, né? É. Carioca. Não, mas no Rio Morando acho que não é tanto assim, viu? Não sei. Você Bom, achou mais na Tailândia? bom, eu também nunca morei no Rio, né? De repente, se eu passar uma longa temporada no Rio, eu posso dizer com mais propriedade. Entendi. Mas São Paulo tem uns dias que fazem bastante calor também, né? Sim, mas São Paulo, não, acho que não fica tão, você não fica tão melado, acho que não é tão úmido, né? É, não é. Cidade de Não. praia, não tem como evitar. Mas tem É, praia, né? Então, saiu ganhando, né? Veja bem. é o único lado bom do Rio é esse aí. Do resto, São Paulo ganha em tudo. Putz, mas olha, teve lugares que eu já viajei, assim, que são famosos destinos de praia, de natureza, e daí eu olhava umas 2 vezes quando eu fui para fora, eu pensei, meu, se o Rio, tipo, sanasse tais problemas ali sociais, violência, questões estruturais, dava de 10 nesses outros lugares aqui, porque tem aquelas montanhas cortando a cidade, depois você vai para outra praia, ali tem uma pedra no alto da montanha, tem um Cristo lá no alto. Nenhum outro lugar tem tudo isso. O Rio é muito foda. É, cara, é uma cidade incrível, mas é aquilo que a gente falou, tem as suas mazelas também, né? Uhum. Enfim, eu diria assim, eu costumo falar isso muito com meus amigos gringos. Eu acho o Rio um lugar ótimo para você passar férias. Porque para morar é complicado, sabe? Uhum. Enfim, muita violência. A violência no Brasil inteiro, não é só no Rio, sabe? É. Mas é uma violência esquisita, assim, sabe? E a violência é ultimamente validada, né? Então fica mais tenso. Mas voltando aqui para outra vibe mais legal, antes de embarcar para Tóquio, você precisou. Qual que é o seu planejamento? Assim, você precisou deixar negócios e outros projetos em stand-by? Ou desde do primeiro jogo olímpico, né, que você foi? Daí você já talvez tenha criado
o formato de como tem que agir com o que está rolando aqui, aperta um pause, e depois volta, ou então talvez você cuide disso à distância, mesma questão de estar distante da família, de amigos, como rola tudo isso aí no seu universo? Assim, as primeiras foram bem mais punk para mim, mas eu já peguei tipo uma metodologia que eu divido em três partes, né? A parte de eu ir para os jogos. A gente em Londres, se eu não me engano, a gente chegou aí um mês antes do que o período normal. A gente chega com um mês, 2 meses de antecedência. A gente foi com um mês além desses 2 meses antes, só para fazer treinamento. Mas desde o Rio, esse treinamento é online. E, assim, são treinamentos longuíssimos, longuíssimos, assim. Muito, muito material, muito mesmo, assim, sabe? Você perde fácil Muito aí. longo online é torturante. Mas é muito vídeo, é muito áudio, muito PowerPoint, muito Excel, muito, muito mesmo, assim, sabe? Enfim, então essa é a vertente dos jogos, né? A gente já vai fazendo reuniões, já vai trocando e-mail e tal, enfim. E a minha segunda vertente normalmente a minha família, né? Então eu converso com a minha esposa, que me ajuda pra caramba, por sinal, né? E deixo tudo separado com ela, assim, sabe? Contas a pagar, o que vai precisar, o que não precisa, das crianças, o que a gente vai fazer, como a gente vai se falar. Eu normalmente chego nessas cidades, eu tenho um telefone do local, falo assim que eu chegar lá, eu vou te dar o telefone, vamos falar nesse horário, naquele, enfim. Eu já traço um plano, assim, também. Uhum. E a terceira parte são meus negócios também. Então, assim, eu normalmente quando viajo, eu deixo pessoas aqui que vão dar aquele primeiro atendimento para não deixar o cliente solto, Uhum. sabe? Porque Tipo, não deixou o lead escapar, esfriar, né? exatamente isso, Márcio. Eu acho que o cliente ele merece atenção, sabe? No final, eu costumo sempre comentar isso. No final, são pessoas trabalhando com pessoas, todo mundo quer ser bem tratado. O final, o filme é dele, o dinheiro é dele, o job é dele. Então a gente tem que fazer o que ele quer. Esse é meu lema. Lógico que a gente tem limite para tudo na vida, mas esse é meu lema. Então eu não gosto de deixar o cliente esperando, sabe? Não gosto Mas daí mesmo. você avisando os seus parceiros de trabalho, avisando com cuidado, que, olha, aquele cara que você está querendo, ele é tão foda que ele está lá em Tóquio cuidando dos Jogos Olímpicos. Então, assim que ele voltar, ele vai poder cuidar do seu trabalho com o mesmo apreço que ele cuida dos Jogos Olímpicos. Tá de pronta, né? Não, mas eu normalmente, por incrível que pareça, eu deixo a pessoa aqui para esse primeiro momento, mas eu de lá eu tenho jornada dupla. É triste, mas é verdade. Porque lá eu trabalho 16, 18 horas por dia, todos os dias. Aí você chega no hotel, já tá doido para tomar um banho e dormir, né? E fazer as coisas lá, cozinhar, lavar roupa. Porque você faz isso tudo lá também, entendeu? Você tem um Uhum. uniforme, você ganha 3 pares de uniforme, ele tem que estar em dia. Sempre, limpo. Uhum. Entendeu? Isso tem uniforme. Então você lava a roupa lá, faz comida lá também, sabe? Comida às vezes você até se resolve de pedir, quando tá cansado, comprar algo pré-pronto, enfim. Mas você tem essa parte também. E fora isso, você chega doido para dormir, para descansar, você tem a parte da casa, né? Bem menor, mas tem alguma coisa. E eu tenho meus negócios. Então, assim, eu E na hora durmo que você ia dormir, é a hora que os negócios estão rolando aqui no Brasil. rolando, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui para a Coreia, a gente lá aqui na produtora, na Nectar Digital, que é a produtora que eu toco, né? A gente foi chamado por uma agência para fazer um job para a Heineken com Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, é um job particularmente grande. Uhum. Eu saí daqui com o pedido de que eu quero uma câmera e um microfone. Quando lá no final, eu já estava na versão 11 do orçamento, com estúdio, com croma, com catering, com figurino, com bola, com... Enfim, vai botando. Para você ter ideia de como o job cresceu, entendeu? Uhum. Eu de lá gerenciando o job. Eu daqui tive meu parceiro, o Marcelo Gibson, né? Uhum. Tocando, enfim, com maestria aqui o job, mas eu de lá estava fazendo controle mesmo, sabe? Uhum. Digamos assim, a executiva, né? E Uhum. dando suporte para ele. Até porque, Sim. assim, no audiovisual, isso é uma coisa bem bacana do audiovisual, que se você for talentoso e quiser, você trabalha em todas as áreas. Mas é uma arte coletiva. Você não vai conseguir nunca fazer tudo em todos os jobs. Uhum. Assim, é sobre-humano e é até desleal com as pessoas que estão no mercado, sabe? Por isso que Uhum. tem cada um na sua função.
você faça 2, vamos lá. Mas mais não dá. E o Marcelo Gibson é mais na área de direção de fotografia e edição. Eu costumo chamar ele de o mago da edição. Porque ele faz Nem milagre, todo mundo, nem todo mundo quer ser o Prince que tocava todos os instrumentos dos álbuns dele, né? Exatamente. Nem todo mundo quer ser essa pessoa multifacetada. Eu sempre procurei ser, mas não vou fazer figurino, sabe? Vou dar uma opinião, mas não vou fazer figurino, não vou fazer maquiagem. Nossa, olha, agora a live cai mesmo. 1 minuto e 54. Meu, eu tô desacreditado. A gente ainda ia entrar no bate-bola. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Joana. Eu vou salvar 2 pedaços. Você espera um pouquinho? Espero. Eu vou salvar essa, só que a da Joana eu nem coloquei capa, porque eu salvei correndo. Encerramos aqui, então, o primeiro bloco. Vamos para os comerciais. E daqui a 2 minutinhos, vocês vão saber o que o Fabiano vai falar no bate-bola fora da caixa. Aguardem e esperem. E verão. Esse filtro ficou melhor do que o outro. Eu tô de volta para terminar a live. Não ficou tão bom não, na verdade, eu tô com olho de gatinho. Continuar a live com o Fabiano, porque agora, aparentemente, as lives são derrubadas em 1 hora novamente. Então, a gente não ia embora sem o bate-bola, né? Vamos retomar a nossa conversa. Ele já tá por aqui. Vou convidá-lo para a gente continuar o papo, né? Afinal, não podemos parar assim no meio da nossa conversa. Isso aí. Ó, tá vendo? A Joana, ela é tão early adopter que ela estreou sem nem saber essa nova fase do Instagram que corta em 1 hora. Ela foi pegando susto. É mesmo? Você estava no meio do bate-papo e caiu. Só que, assim, já tinha acontecido tanta coisa que a gente abriu mão de tipo 1/3 das perguntas. Porque já estava muito longo mesmo. Tanto que eu fiz depois eu até te mando, eu fiz um drops de recortezinho só de coisas que deram erradas em lives. Se você juntar tudo, metade é da Joana. Tem uma hora que ela vai ficando com uma cara, assim, tipo, de bode, assim. Meu, e agora? O que é isso? Qual é a próxima, né? Meu, não mereço isso. Não é possível. Ai, ai. Bom, mas ela vai ver agora que não é só com ela. E eu botei um filtro diferente aqui. Vamos ver se eu mudo o filtro. Eu botei o filtro da Luísa Brunet. Não deu muito certo na minha cara, não. Vamos ver isso aqui. Essa aqui melhorou um pouco minha cara. Fiquei mais bronzeadinho. E, na verdade, ainda não ia começar. Ó. Era aquele... Veja as cenas dos próximos capítulos, aí você volta, ainda não tá pegando fogo a coisa ainda tá esquentando. E é assim que continuamos. Na verdade, ainda vem a pergunta número 10, que encerra esse primeiro bloco, para depois vir... Tipo o João Kleber, assim, depois, e lá no 80º bloco, chega o depois que ele está falando. Não vou enganar todo mundo assim, não. Ainda faltam alguns anos até os próximos Jogos Olímpicos. Conte-nos um pouco sobre os seus projetos, se você puder contar, pensando tanto em trabalhos legais que foram entregues nesses intervalos, quando você não estava dedicado a Jogos Olímpicos, quanto coisas futuras aí que você tenha no radar e possa compartilhar com a gente. Então, os próximos Jogos de vão ser em Paris, né? Eu só falo que eu vou quando eu assinei contrato, mas já meio que está apalavrado. Amém. Só que antes de Paris, a gente tem agora em fevereiro, início de fevereiro agora de 2022, os Jogos de Inverno. Beijinho. Entendeu? Agora a mulher do RH já sabe que você pode ir. Já sabe que eu posso ir. Eu ainda não assinei o meu contrato. Já tenho alguns amigos que já receberam o convite. Eu ainda não recebi. Estou na expectativa e espero que eu vá. Entendeu? Mas se não for também, a gente tá com uma... Travou?
Não sabe o que que travou? Eu acho que o. Olha, a vibe da Joana tá chegando aqui. É que o celular tá carregando no Note. Talvez ele carregue melhor direto na parede. Espera só um segundinho. Tudo bem. Ô, Joana, não faz isso não com a gente, que a última live ficou supimpa. Bom, acho que agora estamos salvos, né? E até me perdi onde você Né, estava. a Ah, gente tá, tava os falando contratos que já estão chegando. de projetos. Então, assim, eu tô aguardando um contrato. Também, se não chegar, eu sei que eu vou para Paris, né? Mas estou aguardando, quero muito ir para a China. A moça do RH já sabe que eu posso trabalhar no frio, não tem problema. E aí, fora isso, a gente está com 3 projetos aqui na produtora, mas tudo menorzinho assim, sabe? E que, na verdade, assim, pela pandemia no geral, né, o audiovisual deu uma boa caída. Depois ele voltou um pouco, ainda não está no patamar que estava antes da pandemia. Uhum. Em especial com o governo que a gente está com, com o presidente que a gente tem, né, que não, a cultura foi abandonada, as artes foram abandonadas, o audiovisual O também. desgoverno que nós temos. Exatamente. Então, assim, a gente ainda está sofrendo. Mas já tô vendo que tá tendo uma retomada, assim, sabe? O pessoal de São Paulo tá trampando muito. Hoje mesmo, antes de começar a live, falei com um amigo meu, o Guga. O Guga falou, Fabiano, eu não tô nem prospectando, porque tá chovendo job. Se eu prospectar, não vou conseguir. Eu falei, cara, até escrevi assim, ele morreu de rir. Eu falei, que lindo de ler isso. Porque Uhum. aqui no Rio ainda não tá assim, entendeu? E tem Uhum. essa diferença mesmo de Rio para São Paulo. Mas, enfim... Já é um cenário mudando, né? Já dá um otimismo. Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu tenho que prospectar agora, tenho que correr atrás, entendeu? Porque assim, a gente também fica. Não é que fica muito parado esperando, mas a gente já tem os clientes certos, já tem gente que procura a gente. Só que nisso cria-se alguns buracos também, né? Então tem que Uhum. voltar a prospectar. Mas não Sim. adianta eu ficar prospectando muito se eu vou para Beijing em janeiro, Uhum. sabe? Tem que equalizar isso de alguma maneira, né? Exatamente. Senão eu É. não vou dar Tem conta que de lá. procurar aqueles lá que vão ouvir que você está em Beijing, vai voltar, fazer um trabalho nível Beijing, e daí tá tudo em casa. Exatamente. Eu estou esperando mais ou menos o contrato, mas se não chegar mesmo e já estiver perto dos jogos eu ver que não vai rolar, né? Até isso Uhum. vai acontecer, mas enfim. E aí eu vou prospectar Não mais. consideraremos essa hipótese, mas Não estou considerando. Então, por isso que eu ainda não prospectei, não falei com os clientes, com pessoas, ó, tô aqui, ó. Mas no background, assim, digamos assim, back office, eu tô, enfim, investindo na empresa. A gente está com Rio nova, tá com apresentação nova, tô com tudo preparado literalmente para botar o time na rua. Só que eu tô esperando esse momento de botar o time na rua, né? uhum. Vai ser agora, logo agora, no final do ano, se vai ser quando eu voltar de Beijing lá para março do ano que vem, Uhum. entendeu? Entendi. Tá trabalhando com os dois cenários por hora, né? Tô trabalhando com os 2 cenários, sabe? E agora sim, depois de muito suspense, né? Parece que vai acontecer muita coisa agora. Na verdade, a gente só vai fazer no bate-bola. Mas no bate-bola, eu costumo fazer alguma brincadeira ou trazer algum adereço para brincar ali que mudou o momento do programa. E daí eu lembrei de trazer uma coisa que chegou de onde você chegou, mas me deu muito trabalho, porque eu não sei comprar coisas na internet. Pô, que maneiro, hein? Ela é bem maneira. Deixa eu ver se dá para mostrar as costas dela. Caraca! Super maneira. Eu achei ela muito legal. Eu achei ela tão legal que eu decidi comprar ela. Eu Uhum. achei caro o preço que estava ali, né, em ienes e depois mudou para euro. Eu falei, vou comprar. Mas eu, como uma pessoa de humanas, né, não lembrou que tem taxas que às vezes dobram o preço da coisa. Então, isso aqui é tipo alta costura para mim agora. Cara, mas vou te falar, antes de a gente entrar no bate-papo, o Japão me chamou muita atenção. Muito. Tóquio é uma cidade, assim, é incrível. Tóquio é incrível, sabe? Você tem a arquitetura é fantástica, as artes,
os museus, as exposições, tudo que eu fui lá é muito bacana, assim, muito, 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 muito bacana. É, enfim, a gastronomia é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Não é o japonês que a gente tem aqui, realmente não é. É outro. E eles também não acreditam que o japonês daqui exista, né? Que isso possa ser Exatamente. chamado de japonês. Cheio de molho, cheio de catupiry. Maionese. Não é assim. Mas é uma cidade que me chamou muita atenção, muito calma, assim, sabe? Você tá na rua, você não ouve barulho, as pessoas não conversam na rua, não falam no telefone. Não é uma metrópole, mas sem aquele climão de metrópole, sem aquele barulho de metrópole, sabe? Uhum. Eu acho que é uma cidade muito bacana, sabe? Muito, Uhum. muito mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu imagino, talvez em Tóquio nem tanto, né? Mas no resto do Japão tem o moderno que, enfim, eles são antenados na moda, tecnologias, muitas coisas surgem no Japão. Por outro lado, tem situações assim como um conhecido meu que ele tem tatuagens bem visíveis no corpo inteiro. E ele foi muito destratado em um monte de lugares. Porque para eles isso é máfia, é submundo, sei lá, alguém perdido na vida, sabe? É, E, então tem coisas legais e tem coisas estranhas, assim, né? Como tudo, talvez toda cultura tenha, né? mas é muito assim, tem uma dicotomia aí, sabe? É uma coisa muito, muito doida mesmo. Até em Tóquio mesmo. Eu fui num templo mais antigo em Tóquio, entendeu? No meio de uma cidade com arranha-céus, com painéis luminosos e tal, um templo de sei lá quantos anos atrás, entendeu? Uhum. É uma cidade super avançada, super, mas que a mulher ainda caminha atrás do homem, que a Uhum. mulher é submissa, é serva ao homem. Aí você fica assim, gente, não combina uma coisa tão avançada por um lado e tão retrógrada por outro. Eu não sei se ainda tem aquele comportamento também de que o homem mais velho é o que sai primeiro, sei lá, do escritório para depois os mais novos poderem sair gradativamente. Não, Eu escutava umas coisas assim, né, dos meus avós lá, mas do tempo dos meus avós mudou muito em qualquer lugar do mundo, né? Então não dá para ter de base. não, eu desconhecia até, mas assim, conhecendo agora a cabeça de pensar como é que é do japonês, eu não duvido que isso aconteça. Não Uhum. duvido. E a gente teve uma menina que trabalhava lá com a gente, ela era de Singapura, estava lá no Japão estudando. Uhum. Ela me contou umas coisas, a menina era nova, sabe? Tava ali, já não era mais estagiária, mas estava no começo da carreira dela, né? Acho que devia ter 25 anos, alguma coisa assim. Ela me contando coisas do colégio dela que eu fiquei chocado, sabe? Ela tinha uma roupa para ir que era, enfim, não é uniforme, era uma roupa assim especial, assim. Eu falei, cara, você parece que veio do desenho do Harry Potter, entendeu? Sabe? Ela tinha que sentar de uma maneira XYZ, com a perna cruzada. Se não ficasse, ela vinha a professora com a varinha e batia nela. A mão dela não Nossa, podia ficar assim, uma mão em cada perna, tinha que ficar cruzada, de uma maneira exata. Senão a professora vinha e brigava. Falei, gente, isso não pode ser. A gente não estou no mesmo país é em que muito louco. que os carros são com energia elétrica, que você não ouve barulho na rua, você não tem poluição, não tem uma sujeira no chão, ao E mesmo ao tempo mesmo tempo você vê que é tão castrador assim. como é que pode, entendeu? Sabe? Foi uma coisa para mim que foi muito dicotômico mesmo, sabe? É. Como é que existiam as duas coisas numa mesma cidade, mas de fato aconteceu, sabe? E ao mesmo tempo, né? Na mesma pessoa, às vezes, tipo, convergem ali de alguma maneira. Exatamente. Defina com uma palavra cada uma das 4 Olimpíadas ou Paralimpíadas da sua trajetória. E aí joguei mais pesado, Não, para mim é fácil, né? cara. Sonho. Sonho. Para mim é um sonho. Sonho. É um sonho que se tornou realidade. Não, mas, Uma não, mas é palavra uma, só, não, mas é uma palavra para cada uma, não é uma palavra para todas. ai, bom, vamos lá. Sonho, realização, enfim, tudo nesse sentido, assim, sabe? Pra mim, enfim, experiência sensacional. Enfim, para mim as Olimpíadas foram essas, assim. Eu não faço distinção, por mais que eu tenha passado mais um perrengue aqui ou ali.
que eu tenha gostado mais aqui a do Rio, mas não faço essa distinção. Para mim Todas foram incríveis à sua maneira, no fim das contas. exatamente, exatamente, entendeu? Legal. Qual a situação? Isso deve ter acontecido, não é possível que não aconteça. A situação mais esquisita ou a mais engraçada que você presenciou numa Olimpíada? Então, cara, eu vou contar as duas, eu vou resumir numa só. Ah, Eu estava como gerente da Paralimpíada aqui no wheelchair fencing, né? Esgrima de cadeira de roda, tá? E o tablado, ele devia ter 25 centímetros, 20 centímetros, muito baixo. E eu tinha que passar um cabo por debaixo do tablado. Só que não era um tablado livre, era cheio de cano, de ferro, de fio, de fiação elétrica, de tudo ali. uhum. E ali eu fiquei pensando, pô, quem eu vou chamar da equipe para fazer isso, né? E aí chamei uma pessoa, pessoal, não vou não. Falei, bom, eu tenho que ir, eu tenho que dar o exemplo, mostrar até para eles que é possível, que é capaz. Enfim, alguém tem que fazer, eu vou lá e vou fazer. Eu sei que eu consegui, com muito esforço, muito. Parecia um militar me rastejando no chão, assim, sabe? Quando eu saí, eu estava completamente imundo, mas muito, muito sujo, entendeu? E com o uniforme todo rasgado, mas todo rasgado. Por causa dos ferros, dos parafusos e tal, enfim. Ah, E eu tive que trabalhar o resto do dia daquela maneira. Então, assim, voltando de uma guerra, né? literalmente voltando da guerra. Só que ao invés de eu ficar, nossa, eu tô com uniforme horrível, eu tô sujo, eu tô não sei o quê, para mim aquilo ali acabou, fora a experiência, a realização que eu Uhum, consegui, eu mostrei para as pessoas, ó, tá vendo? Eu consegui, mas seu uniforme eu compro outro. Ou comprar não compro, mas eu peço outro. Enfim, eu uhum. tenho uma outra roupa. Isso aí. Uniforme novo, tem vários ali na pilha, né? Exato, entendeu? Mas eu fui lá e fiz, entendeu? Sabe? Isso para mim foi muito bacana. Então, no final, para mim, aquele uniforme virou uma medalha. Por Sim. incrível que pareça, virou uma É, medalha. Me mas senti concordo mal, muito com assim, você. de estar daquele jeito, mas depois, no final, eu levei para o outro lado. Eu falei que eu não tenho o que eu fazer, não tenho outra roupa aqui, eu tenho que trabalhar de uniforme, não tenho aqui. Pedi para conseguirem para mim, mas ia levar um tempo. E levou mais de uma semana para eu conseguir um novo para repor aquele uniforme. Ainda bem que Uhum, tinha outros. Mas naquele dia eu trabalhei daquele jeito, entendeu? E, uhum. e foi isso, levei Ah, uma positiva. Mas era esquisito, eu ia para reunião, eu ia para encontrar as pessoas, estava todo rasgado e ó, tudo. como diz o pessoal da moda, é só segurar o look. Mas Segurando o look, foi mais ou menos assim. bota uma presença e faz de conta que é desse jeito aí que os tops lá, os maiorais, os que mais lutaram, tem que estar com uniforme. Sabe, isso aí assim, é algo que tem na empresa, lá na OBS, que a gente estava falando de espírito olímpico, né? É algo que tem lá que é mágico para mim. Eu vou contar um caos aqui rapidinho. No início da Olimpíada do Rio, a gente não teve serviço algum. Não tinha água, não tinha serviço de limpeza, não tinha nada, nada. E no primeiro dia, esse sueco que virou meu amigo, né, o Bjorn, ele chegou para mim e falou: pô, a gente precisa arrumar a sala aqui. Tá bom, eu arrumei o móvel, puxei as coisas e tal. E ele falou: pô, a gente não tem água, você vai na rua comprar? Eu falei: lógico. Fui na rua, comprei. Quando eu voltei, tá ele com uma vassoura na mão, varrendo a sala inteira. E a outra pessoa, que era Broadcast Venue Manager, que é a Rula, né? Que, por sinal, 2 meses depois eu descobri que era a mulher dele, mas eles não, assim, estavam super discretos. Descobri que era a mulher dele, ela passando mop no chão. Eu falei assim, gente, caramba, na Globo eu nunca vi isso. E eu nunca faria isso, porque eu tentava fazer coisas ali para o meu crescimento profissional, para aprender e tal, e eu era podado. Uhum, Não, Fabiano, você não pode apertar o parafuso. Você pode escolher, mas apertar é o engenheiro XYZ. Não, uhum. Fabiano, você pode escolher, não pode apertar e também não pode conferir como ficou. Isso é um outro engenheiro de medições. Isso era uma coisa que me incomodava naquela Uhum, época. Já ali não. O meu chefe estava com a vassoura na mão varrendo. E se ele não fizesse isso, não tinha quem fazer e tinha que ser feito. Então foi uhum. uma coisa. Até hoje eu guardo essa experiência e essa cena na minha cabeça. Eu entrando na sala, vendo ele varrer, mas varrendo poeira pesada mesmo, sabe?
e a mulher dele passando mop no chão, sabe? É, Então, eu, assim, das experiências que eu tive, eu fiquei com experiências internacionais, eu fiquei com a impressão de que no Brasil é mais comum você ter gente trabalhando, ganhando pouco, para fazer coisas que você poderia fazer. exatamente. Porque fora não tem. Por isso que a gente tem essa desigualdade, porque lá pagar para alguém fazer algo que você poderia fazer é caro, porque aquela pessoa vai ter o mesmo estilo de vida que você, se bobear. Então, as pessoas fazem as coisas que elas precisam, elas não mandam alguém fazer. Uhum. Né? Eu acho É que exatamente isso, com diarista, com passadeira, com arrumadeira, enfim, é exatamente isso. É é. exatamente isso. Essa sua impressão é a realidade do mundo fora. Já aqui não rola assim, infelizmente. Aqui, Brasil, América Latina, de modo geral, né? E qual o momento mais difícil que você enfrentou, seja por questões técnicas, por situação emocional, por qualquer razão? Então, a parte da neve eu já contei, né? Então, essa é uma primeira. Essa daí foi assim, de sobrevivência. Foi mesmo. Mas foi na closing ceremony aqui no Rio, na cerimônia de encerramento da Olimpíada. A gente começou a ventar muito e começar a chover antes do show. O Bjorn chegou para mim, Fabiano, a gente vai perder todas as nossas câmeras aéreas, eu não vou ter um take aéreo. Você consegue procurar um local para a gente botar uma câmera? Saiu eu do Maracanã com uma rua lotada, né? Eu e Felipe. A gente saiu batendo de porta em porta para tentar achar uma cobertura que topasse para a gente botar uma câmera. Enfim, 2 horas depois, achei até um lugar muito longe. Mas que ele falou, não, Fabiano, deu uma melhorada, vambora. Vambora. Nisso que vambora, quando começou o show, começou uma chuva terrível. Eu sei que a gente ficou com uma chuva terrível, foram 3 horas de show, e a gente não conseguia parar dentro do caminhão de onde saem as imagens, digamos assim, né? E nem na nossa sala. Era resolvendo o problema debaixo da chuva. A gente botou uma capa de chuva que nem a capa conseguia segurar a chuva, eu ficava molhado por dentro, bem pinto molhado, e troca cabo, e muda de câmera, tá com problema aqui, tá com problema ali, e vai. E foram 3 horas assim debaixo da chuva. Até que no final, faltando 15 minutos, ele falou, Fabiano, eu preciso ter um take aéreo, externo. Eu falei, já sei, a gente tem um Munch, né? De 52, a trave dele é 42 ou 52 metros de altura. Falei, você liga uma câmera direto no caminhão, a gente bota uma câmera nesse Munch e a gente vai fazer. Mas você tá louco, porque ventava, além da chuva, ventava muito. Cadê que a gente achava uma câmera para fazer? E nada, e o tempo passando, e a gente instalando as coisas e tal. Eu falei com ele, deixa que eu faço. Você tá louco, Fabiano? Eu falei, deixa que eu faço. Bota o cinto de segurança em mim, dentro do Munch, que eu vou e faço. Cara, foi a maior loucura da minha vida. Eu subia com aquela chuva horrível, aquele temporal de Rio de Janeiro, com um vento louco, de um Munch que tá assim balançando, e eu segurando uma câmera para entrar ao vivo no ar. E quando o diretor chega para mim e fala que a gente vai estar ao vivo em 5, 4, 3, 2, 1, minha câmera não foi no ar. Eu jurei que eu ia entrar no ar, né? Com o take lá preparado com a chuva e tal. Tem um momento de glória. A chuva tinha dado uma paradinha um tempinho antes, eles conseguiram decolar um helicóptero e aquele take foi feito pelo helicóptero. Caramba. Mas pra mim é como se eu tivesse feito. Para mim é verdade. Pra mim, a emoção que você viveu ali, o povo que botou o outro para subir lá não viveu. Foi, exatamente. Cara. Foi exatamente isso. E ele ficou grato comigo eternamente, porque assim, o plano foi dele, ele estava aqui há 2 anos e meio, entendeu? São 2 anos e meio da sua vida vivendo num outro país para se dedicar àquilo, sabe? É 3 horas de show, e aí, assim, você tem problemas de todas as espécies, fora tempo, ventania, chuva, ventania, e vem um cara e abraça a tua ideia para tentar minimizar um pouco daquelas diversas variantes de problemas ali. Então, assim, ele ficou muito grato. E eu também, sabe? Eu acho que, assim, talvez metade, até extrapolando para outras coisas da vida, assim, mas metade das coisas incríveis e marcantes não são as coisas que todo mundo sabe, todo mundo aplaude, assim, né? São as que, sei lá, você e alguém importante para você dividiram, né? Exatamente. E falando do audiovisual de modo geral,
há algo que você possa apontar como a pior parte de atuar na área e a melhor parte de atuar na área? Bom, a pior parte, normalmente, as pessoas que trabalham em audiovisual falam, a gente não tem vida. E é bem assim mesmo, sabe? Porque, assim, é uma jornada de, no mínimo 12 horas, mas eu costumo falar, é bem raro de ficar nas 12 horas, bem raro mesmo. Como eu te falei, em Olimpíada lá são 16, 18 horas por dia, todos os dias, sem folga, durante 2 meses. É esse o clima, entendeu? Porque eu falo, todo mundo vê o lado do glamour, mas esquece da ralação, né? Todo mundo quer estar lá, mas poucas pessoas fariam o que é necessário para você estar lá, sabe? Porque é bem puxado. E é num ritmo assim, sabe? Eu andava em Tóquio, debaixo do sol, 20 quilômetros por dia. Num ritmo de quase uma meia maratona, assim, de você vai lá e resolve, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É assim, chega no final, você é físico a coisa, sabe? A tua Uhum. mente, o teu físico fica esgotado, acabado. Aí você fala, vou descansar. Não, você tem roupa para lavar, você tem que comer, você tem pouca hora para dormir e para estar lá no dia seguinte, enfim. E tá todo mundo feliz, isso que é maneiro, é o espírito olímpico, sabe? Enfim, então o audiovisual tem essa parte assim, sabe? Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem. Essa é a parte ruim. Mas, por outro lado, a parte boa, eu acho que você nunca faz uma mesma coisa, sabe? Nunca faz. Uhum. Todo job ele é diferente. Seja pelo briefing do cliente, seja pela entrega, seja pela equipe, seja pelo local que você esteja. Então, assim, para mim é sempre como se fosse uma aventura, uma nova Uhum. aventura. Sempre. E às Entendeu? vezes é uma aventura literalmente, né? Tipo essa daí na chuva. Exatamente, entendeu? E Sim. você conhece pessoas, você faz conexões, conhece locais, conhece países, cidades, enfim. Essa é a coisa mágica. Mas é aquilo que eu sempre estou, né, pelos dois lados da balança. Tem o lado do glamour, que é muito bom, mas tem o Uhum. lado ruim também, sabe? Eu não vou ser bem sincero e honesto. Tem um lado ruim. Você abdica da tua vida, da tua família, da tua vida pessoal. Uhum. Abdica completamente, entendeu? Mas, Você me fez até lembrar de uma live da Chris Nicholas, que apresentava MTV, e era ela com a Marina Persson, se não me engano, né? Era uma live de ex-MTVs. E daí a Chris Nicholas estava falando que todo mundo sonhava em ser apresentador do Mochilão MTV. Só que ninguém sabia que é um puta perrengue, porque você tem que gravar tudo aquilo em um dia e meio ou dois. Então você vai, você filma no nascer do sol, que é lindo não sei onde, perto da pedra de sei lá o quê. Depois você tem que ter o almoço em tal lugar. Da tarde tem que estar na praia de não sei o quê. À noite tem o happy hour não sei aonde. Depois você tem que jantar em tal lugar e ir pra balada sei lá onde. E ainda ver o dia nascer não sei em que lugar. Depois uhum. você quer morrer de tão cansado que você tá. Exatamente, mas só vai para o ar a parte bonita, a parte boa, né? Não vai É, esse behind the scenes, né? Não vai essa parte aí que é sacrificante, sabe? é. Mas é bem. Os perrengues eles não vêm, né? Não aparece. E se você não trabalhasse com isso, o que você já pensou em outra coisa? O que você faria? Sim, eu acho que o meu divisor, eu seria médico, né? Para te responder, eu seria médico. Adoro a medicina, adoro. Sempre quis ser cirurgião, sempre quis, por incrível que pareça, mas eu acho que o divisor de águas para mim foi ali quando eu passei no Cefet na Federal de Química, né? O Cefet eu acabei indo porque meu irmão tinha passado, meu irmão é mais velho, né? Meu irmão tinha ido fazer mecânica, só que ele queria eletrônica e eu passei para eletrônica. E era algo que sempre mexia comigo na época. Como é que as coisas funcionam? Como é que eu conserto as coisas? Eu sempre fui de querer fuçar, de querer ver, de querer conhecer, bem observador e curioso, assim. Então, eu Uhum. acabei indo para lá, mas eu passei para a Federal de Química em biotecnologia. E todos os meus amigos que passaram, grande maioria deles hoje em dia são médicos. Ou é dentista, ou é médico, ou é fisioterapeuta, enfim, é da área da saúde, né? Uhum. Então, eu acho que é ali que foi meu divisor de água. O divisor, né? Não Caramba, iria mas ser médico, eu seria seriam médico. mundos bem diferentes profissionalmente mesmo, né? Completamente. Mas acho eu, porque eu ouço muita reclamação deles, uso o meu exemplo, né? Que eles reclamam. Mas a gente não tem vida, a gente dá plantão de 12 horas, não dorme, sai no plantão e vai para o outro. Eu falei, cara, o plantão de vocês são 12 horas, vocês ainda conseguem dormir de vez em quando. Eu não tenho essa de dormir. Eu não trabalho 12 horas, é no mínimo 12, mas são lá de 16, 18.
Vocês têm 1, 2 folgas por semana, eu não tenho. Então a gente sempre fica nesse bate-papo leve, descontraído, brincando, entendeu? Mas eu Aham. sei que a vida de médico não é fácil, não é fácil mesmo, entendeu? Eles Sim. reclamando, tem que estar sempre up to date, sempre estudando. Eu falei, eu também, tecnologia é galopante, muda toda hora. Sim. Se Sai você uma está câmera, tem que atrasado, você já mexer. ficou. Ferrou, eu não consigo trabalhar, né? Aham. A câmera nova, uma tecnologia nova, uma lente nova, um sistema novo, um fluxo de trabalho novo, eu tenho que estar por dentro, entendeu? Uhum. E Sim. acho tudo, sabe? Mas enfim, É. cada Acho que um. assim, para ser um bom profissional mesmo, na área que você escolher, seja ela qual for, vai ter empenho, vai ter suor, vai ter perrengue, né? Exato. Por isso tem que, pelo menos, tentar escolher ali algo mais ou menos dentro do que você vai gostar de fazer por um bom tempo, ou então se libertar e mudar tudo no meio do caminho também, né? É, 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 exa- É... Hã? é exatamente isso. É. E queria pedir para você completar uma frase para mim. Eu não teria chegado aqui se... Não teria chegado aqui se eu não tivesse a mãe que eu tive. Eu Diria devo a muito mesma a coisa. ela. Eu devo muito a ela. Eu Muito. diria a mesma coisa. Ela investiu muito, muito assim. Ela nunca me mimou, mas ela me deu todas as ferramentas para que eu pudesse estudar, que eu conseguisse manter meus estudos, que eu fosse aplicado, que eu corresse atrás. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Eu sou eternamente grato por ela. Eternamente. Entendo você. Muito legal. E ó, estamos chegando perto do final já. A penúltima pergunta que eu queria fazer para você é... Bom, você meio que já respondeu essa pergunta, mas tudo bem, vou fazer que ela está aqui. Eu já falei que é a penúltima, né? Não vou inventar uma outra penúltima. É. Vai sair uma coisa pior. Veremos você, então, atuando na próxima Olimpíada? Vamos ouvir como se você não tivesse falado nada. Ó! A próxima de verão é Paris, né? Essa eu tenho quase certeza, mas eu costumo falar que eu só tenho certeza depois do contrato assinado. Uhum. Mas a gente tem uma agora de inverno, em fevereiro de 2022, em Beijing. Já tenho alguns amigos que já foram chamados, eu ainda não fui. Estou aguardando muito ansiosamente meu convite. Espero que sim. Espero que vocês me vejam nas duas, de preferência. Ô, tia do RH, facilita, vai. Ô, moça do Facilita. RH, me ajuda aí. Já posso Não, trabalhar na ela já férias. deve ser uma senhora do RH, vai. Ela tá lá desde a Olimpíada de não sei que ano. Não, é a Mary, ela é super fofa. Eu já tive na Coreia, por sinal, inclusive, eu tive um papão com ela, assim, sabe? É. Tete a tete, o que não é normal mesmo, a gente só se fala por e-mail. Mas eu fui lá resolver um problema. Ela acabou me recebendo, a gerente da RH, a Mary Bandão, e acabei trocando uma super ideia com ela. Ela muito gente boa, muito gente boa mesmo. Tá vendo? Qualquer coisa você faz. Eu tenho um exemplo madônico para qualquer situação da vida, né? O Isso que foi que é? um tema da live da Joana. Aham. Que a Madonna, para ser escolhida como Evita pelo diretor Alan Parker, ela escreveu à mão uma carta de 4 páginas dizendo todos os motivos pelos quais ele nunca encontraria outra atriz melhor para ser Evita do que ela. Uau! Eu não E sabia. deu. E deu certo. Acho que qualquer coisa escreve para a tia do RH. Boa ideia, vou escrever um e-mail para ela, assim, entendeu? E tomara eu vou falar, me inspirando em Madonna, entendeu? Não esqueça de mim. Eu Boa quero ser sua Evita. ideia. Para encerrar, ó, chegamos no final já. Tentaram nos derrubar, mas não conseguiram. Não Depois consegui. eu vou juntar tudo num arquivo só. Para encerrar, eu ia te perguntar se você tem alguma frase, mantra, oração, poema, letra de música, palavrão, qualquer coisa que te inspire. Não, os atores não têm merda, né? Sim, tem, os atores têm merda, né? Enfim, quebra o braço, quebra a perna, até o pessoal entender que é uma coisa boa, não é ruim, né? É. Bom, eu tenho sim, cara, eu tenho um mantra. Mas às vezes eu não gosto muito de falar nele porque, assim, tem um... Aqui no Brasil, a gente sempre, quando está fazendo evento, é uma coisa que me incomoda muito, que todo mundo relaxa. Todo mundo não, algumas pessoas relaxam e falam, não, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. Tem que Tem que ir fazer lá dar certo. cada o double check, o triple check, checar pela quarta vez, confirmar, ligar para o fornecedor, trazendo o cabo XYZ. Ah, eu não sei, pode conferir? Ah, mas eu tenho que ver com o fulano. Peraí,
Ô, fulano, ele tá dizendo que... Sabe, eu sou assim, sabe? Eu vou ali a confirmação da confirmação para ter que dar certo. Para aí sim eu conseguir ficar tranquilo, conseguir dormir. Mas, lá fora, eu costumo usar enfim, vamos, Fabiano, dá o seu melhor que no final vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Você já conseguiu coisas piores, entendeu? E é isso. Eu acho que é uma questão de você, para me ajudar a administrar um pouco o estresse momentâneo, sabe? Porque por mais que eu sei que eu já tenha feito coisa pior, que eu já tenha, pior, no caso, melhor, né? Mas já tenha superado desafios maiores do que aquele e tal, eu não consigo deixar de passar pelo aquele estresse. É uma coisa... Mas talvez lembrar que você já superou coisas mais difíceis te fortaleça um pouco, né? Pelo menos me fortalece, mas eu não consigo deixar de ter o estresse. Por incrível que pareça, eu não consigo. Não consigo. Mas a Madonna, até hoje, ela fala que ela fica nervosa e ela treme antes de entrar no palco. Não, eu não inventei isso agora, não. Ela fala isso mesmo. Não, eu não duvido, não. É bem assim mesmo. Entendeu? Eu mesmo, na época, quando eu fazia teatro, era muito doido isso comigo, né? Meus 10 primeiros segundos no palco seriam decisivos para minha participação até o final. Porque eu tinha um ataque cardíaco. Eu tinha um ataque cardíaco total. Eu ficava na coxia, tranquilo. Eu botava o pé, eu via a plateia, via aquela luz dos holofotes no meu rosto, meu coração disparava. Aqueles 10 primeiros segundos ali, se eu gaguejasse, tropeçasse, qualquer coisa, ferrou. Eu ia ladeira abaixo. Mas eu já conhecia, eu tentava me segurar naquele momento e tal, para dar tudo certo, para ficar tudo bem, e depois fluía bem. Entendeu? Eu só conseguia... Eu fiz teatro amador no colégio durante uns 3 anos, assim, né? E até uma técnica que eu repliquei depois para fazer apresentações e falar com audiência, público e tal, que eu preciso estar muito bem preparado e bem ensaiado. Tipo, eu tenho que entender todas as variáveis do que pode acontecer ali. Eu não sou aquela... Eu sei que eu não sou, tipo, eu já descobri que eu não sou aquela pessoa que vai inventar coisas incríveis na última hora e vai ser divertido, todo mundo vai rir. Não vai ser uma porcaria. Então é bom que eu saiba exatamente o que eu vou fazer ali. Sim, é legal quando a gente está seguro, né, cara? E já estudou os cenários possíveis, entendeu? E, enfim, planos de emergência, planos B. Assim, para gerenciar um projeto, seja ele qual for, entendeu? Qual for, eu também prefiro estar assim, prefiro estar seguro, entendeu? Mas de vez em quando a gente entra, tipo, cai de paraquedas com o voo já decolando e, enfim... Daí, né? Você não quer morrer, tem que se virar. Tem que ir, tem que remar, né? Remar no ar. Remar. É isso aí. Fabiano, muitíssimo obrigado por compartilhar aí suas experiências, seu conhecimento, sua simpatia com a gente. Foi um prazer bater um papo aí contigo. Acho que fazia um bom tempo que a gente não conversava. Sei lá, conversar mais assim, acho que desde daquele job lá. Desde 2014. Então. Que não demore mais quase uma década aí pra gente trocar ideia de novo. Tô aberta a qualquer convite seu aí, cara. Pô, muito obrigado pelo convite. Foi super bacana bater esse papo com você. Espero que quem tenha assistido, esteja ainda assistindo, tenha curtido bastante. E conte comigo para as próximas. Legal. Não, e tem muita gente que vai assistir depois aí também. Você vai ver que vão surgir uns comentários aí. Vai ser legal. Que bacana. Me avisa aí que eu divulgo também, porque o YouTube é legal a gente estar divulgando o teu YouTube, né, cara? Pra gente conseguir. YouTube ali, que no Instagram ele fica... ele se mistura com todos os outros conteúdos meus. Então acaba sendo uma mini curadoria do mundo do Márcio. Mas ali no YouTube é focado só nas lives mesmo, fica mais organizado. Tá bom, bacana. Você me manda aí que eu espalho aí pra assim que demora em média um dia para subir para lá. Que deu recorte horizontal, coloco uma capinha e tal e mando bala. Tá bom, bacana. Te aguardo, então. Beleza. Obrigado, tá? Obrigadão. Boa noite para você por aí. Parece que é fim de semana, né? Eu só faço live perto do fim de semana. Bom fim de semana para você. Quem apareceu aqui para dar um beijo, ó. Meu denguinho. Oi? Ela é Valeu, Márcio. Obrigado. Valeu. Um abração e boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.